uns 10, 15 minutinhos, vamos tentar não passar disso, tá? Tá, vou enxugar um pouquinho. Agradeço a banca pela presença, obrigada por me ajudar de alguma forma. Bom, o título do meu trabalho é Parceria Família e Escola, discutindo sobre sexualidade. Sou orientadora da professora Diane Maio. Eu dividi o meu trabalho em 3 capítulos, mas como a Janira já colocou, 3 partes. 3 partes. Então, primeiro, eu optei por tratar sobre o que é família e contextualizar, desde a Idade Média até os dias atuais. Mas foram algumas aproximações só. Eu utilizei o Arrier, que é um autor bem complexo, para entender a obra dele, né? Aí, a segunda parte do meu trabalho, eu contextualizei o conceito e o percurso da sexualidade infantil. E, no segundo momento, eu conceituei a teoria psicossexual de Freud. E a terceira parte do meu capítulo ela foi dividida em 3 tópicos: orientação à família, orientação ao profissional da educação, e eu arrumei um amor. E o terceiro é a importância de compreender o que é educação sexual. Então, a educação sexual é um tema presente em nossa sociedade, bem como faz parte do cotidiano de pais e professores. Porém, ela já foi alvo de grandes polêmicas e ainda continua sendo, né? Então, para compreender sua trajetória, faço necessário analisar como a família, tema central do meu trabalho, que eu priorizei, conceituar a família, contextualizar para, a partir dela, poder falar sobre sexualidade, né? Então, o tema central deste trabalho apresenta-se em diferentes períodos. O Arrier, na obra Função Social da Família e da Criança, ele aborda como a família considerou a criança no decorrer dos tempos e na sua evolução. E, então, dessa forma, tem-se que até o século VII a infância ela era desconhecida. Foi só a partir do século VIII que o olhar da família sobre a criança modifica-se e constrói diversas características no decorrer da sua evolução. Só que isso não quer dizer que a família ela tenha considerado a criança com suas características próprias no século VIII. Isso veio se construindo no decorrer dos períodos. Então, assim, a aproximação da família pela criança constitui um novo olhar às suas características. Todavia, não podemos deixar de colocar como a sexualidade infantil vem ganhando espaço durante a evolução do sentimento de infância. Então, qual foi o meu objetivo? Contextualizar a família, falar sobre o que como ela veio se evoluindo ao longo dos tempos, e a partir daí tratar sobre a sexualidade e como a sexualidade ela foi compreendida nos diferentes períodos também, no decorrer dos séculos. Então, tal preocupação ocasiona pesquisas aprofundadas e secundárias sobre sexualidade e grandes contribuições à sexualidade. Então, a primeira parte, o que é família, Arrier, ele foi um importante historiador francês e ele escreveu diversos livros sobre família. E aí eu optei por utilizar o livro da Função Social, a História Social da Criança e da Família. Então, nesse livro, ele procurou destacar a sociedade europeia, como a sociedade europeia via e representava a criança a partir do século VI. Então, a partir da iconografia, ele, por representações de pinturas, imagens, por diários que tinham nas épocas, ele optou por delinear como a família foi constituída. Então, a passagem da criança pela família era breve e insignificante. Aí ele coloca como a criança, ela só era considerada como um momento de paparicação, ou seja, nas suas primeiros meses de vida. A partir do momento que a criança ela consegue bastar-se sozinha, que ela não precisa mais dos pais para suas necessidades, ela já passa do mundo infantil, desse período de paparicação, e entra para o mundo do adulto. Então, ela não percorre as etapas da infância e nem da juventude. Esse sentimento, ele é um sentimento da família para com a criança, é um sentimento superficial, ali coloca. Porque ela só é obtida como criança no momento de paparicação, nos primeiros meses de vida. Mas isso não quer dizer que não exista amor da família para com a criança. Então, nos séculos XVI e XVII, a idade é vista como uma questão de autenticidade dos retratos e pinturas. E como eu já falei, os autores da época, os pensadores, eles procuravam representar a família e a criança por meio das pinturas, por meio pornografia, né? Então, houve uma necessidade de construir uma precisão da idade, representar a idade por meio de quadros
tratada como um documento de história familiar. A Rie coloca que ele observa nos diários, nas pinturas e em outros tantos meios a cronologia, como a criança é representada a partir da sua idade, como que ela foi representada nos diferentes períodos da sociedade, né? Aí, as cenas de gênero em geral remetem à criança com sua família, a criança na multidão ou em qualquer situação, não descreve exatamente a infância. Porém, denota que na vida cotidiana dessas crianças estavam sempre misturadas aos adultos. Ou seja, foi aquilo que eu falei até agora. Por mais que a criança, a partir do século VIII, ela passou a ser considerada, ainda ela é sempre vista no meio dos adultos. Então, aqui eu coloquei uma citação. A descoberta da infância começou sem dúvida no século VIII, no século XIII, e sua evolução pode ser acompanhada na história da arte e na iconografia dos séculos XV e XVI, mas os sinais de seu desenvolvimento tornaram-se particularmente numerosos a partir do fim do século XVI e durante o século XVII. Então, os trajes das crianças demonstravam quanto, antes desse período, os trajes das crianças demonstravam quanto a infância era diferenciada da vida dos adultos. Então, foi só a partir do século XVII que a criança passa a ter um traje voltado à sua característica, voltado para ela, diferente da vida dos adultos, né? Diferente dos trajes dos adultos. E hoje nós voltou, né? E aí o que ocorreu foi o seguinte: quem foi beneficiado por isso primeiro foram os meninos. As meninas, elas ainda continuaram nesse modo tradicional de se vestir, parecido com a mãe. Elas demoraram um tempo a mais para poder conquistar esse espaço de um traje diferente dos adultos. Então, a adoção de um traje voltado para a criança, a partir do século XVI, é de fundamental importância para a formação do sentimento de infância. Então, é no final do século XVI e início do século XVII que o sentimento de infância ele é considerado como característica da criança. Então, aqui, as brincadeiras e os gestos que sobretudo relacionavam-se com os genitais, eram realizados sem receios. Então, as brincadeiras, as cenas, elas não eram restringidas às crianças. Os adultos, eles manifestavam atitudes sexuais na frente e a criança não tinha um sentimento de inocência, a pureza da criança, eles não preservavam isso. Então, eles tinham o hábito de associar todas as brincadeiras em torno de temas sexuais e isso foi muito comum durante muito tempo, né? A Rie fala, né? Então, aqui, as mudanças ocorridas nos séculos XVI e XVII permitiam que a família mudasse suas atitudes para com a criança, ou seja, começou então a surgir a necessidade da família se aproximar da criança e perceber que elas têm características próprias, né? Então, a constituição da família e o reconhecimento da infância, como vimos até aqui, sofreu grandes alterações e conquistou um espaço que até o século XVII não era reconhecido, apesar de que o autor coloca que a partir do século VIII que a criança passa a ser, no olhar da sociedade, de certa forma considerada, né? A segunda parte do meu trabalho, eu optei por trabalhar a infância e a sexualidade infantil. Então agora eu vou contextualizar como a sexualidade ela veio sendo mudada no decorrer dos períodos, né? Então Ribeiro e Facioli, as autoras, elas preocupam-se no seu livro em desmistificar todo esse preconceito que gira em torno do tema sexualidade, né? O objetivo delas é libertar a sociedade de preconceitos e orientá-los a posturas adequadas. Então é como a professora, não sei, acho que a Selma falou, né? Não basta só falar sobre sexualidade, tem que orientar e a pessoa tem que criar um olhar crítico a respeito disso, né? Então aqui eu coloquei, de acordo com Facioli e Ribeiro, a partir do século XIX, a sexualidade humana tornou-se objeto de estudos de diferentes áreas do saber. A criança foi concebida e tratada de diferentes maneiras em diferentes momentos e lugares da história da humanidade. A noção da infância